Essa reportagem, mais uma vez, visita o gabinete da secretária de Saúde do município de Campos Borges, Liamara Toledo Lira. Satisfação conversar com você mais uma vez, falar sobre saúde, que é muito importante, inclusive prevenção, que você muito bem sabe fazer. Satisfação para a Rádio Comunitária Líder FM e também via Facebook. Bom dia, Nereu. É um prazer recebê-lo aqui no meu gabinete, na minha Secretaria de Saúde, e cumprimento a toda a comunidade que nos escuta também. Hoje nós decidimos falar um pouco sobre a questão das demências e do mal de Alzheimer, né? Por que a gente escolheu? Esse mês é um mês de conscientização, né, dessas doenças, dessas enfermidades. E porque também me chamou muito a atenção de sim da gente trabalhar esse tema, por quê? Porque muitos dos nossos pacientes, os quais muitas vezes são encaminhados para fora, para uma consulta, um diagnóstico mais preciso e encaminhados para neurologistas, eles acabam retornando aqui com um diagnóstico, né, já de mal de Alzheimer, com alguma demência, de Parkinson também. Então eu acho importante, né, chamar a nossa médica da unidade, a Daísca, que trabalha na unidade da operária, para falar um pouquinho sobre o que é a demência, o que é o mal de Alzheimer e o porquê que está crescendo tanto os números de as estatísticas estão só aumentando, né, em questão dessa enfermidade. Liamara, a gente sabe que a doutora já está há bom tempo aqui, né? Bem-vinda à nossa reportagem também, a doutora Daísca Furlan. Uma satisfação conversar com você. E como a secretária já falou, né, esse diagnóstico ele vem numa crescente muito grande a nível de país, assustador. E aí a gente vai falar esse assunto tão pertinente, você vai dar as dicas como evitar, como prevenção, enfim, fique à vontade falando a nossa reportagem. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito, né, da demência, mais especificamente a demência Alzheimer, né? A demência nada mais é do que um distúrbio cognitivo maior, que seria uma diminuição lenta e progressiva da função mental, que afeta tanto o pensamento, o juízo, a capacidade de aprendizado, a memória, o discernimento num todo, o cognitivo mesmo do ser humano. Existem vários tipos de demência, né? Não vou citar uma por uma, mas a mais que ocasiona mais, né? Que acontece mais no ser humano, nos pacientes, é Alzheimer. Então, algumas eu posso citar que é pela diminuição, pela queda da vitamina B12, no caso. Por exemplo, a gente sempre pede para vocês acompanharem com a gente no posto, né? Para deixar os exames laboratoriais e de imagem em dia, por conta que pode ser, às vezes o paciente está com um quadro confusional, às vezes demencial, e às vezes é uma queda da vitamina, ou às vezes uma deficiência do funcionamento da tua tireoide, às vezes um hipotireoidismo, que às vezes tá te ocasionando assim um esquecimento, às vezes, né, confusão com algumas coisas, às vezes não lembra muito bem. Então sempre deixar os exames, né, em dia com a gente. E falando especificamente mais da demência Alzheimer, que pode ser incluída, na verdade ela é incluída num subgrupo conhecido como neurodegenerativa, que nada mais é que uma doença do nosso sistema nervoso central. Ela tem uma perda progressiva dos neurônios, que infelizmente eles não se regeneram, né? Mas em certas ocasiões, por exemplo, no teu hipocampo, ela afeta o controle da tua memória, no teu córtex, a parte da linguagem e do raciocínio. Então, por exemplo, quando, às vezes, alguns sinais, né, por exemplo, a perda de memória recente, às vezes eu pergunto para o meu paciente, o que o senhor almoçou? Às vezes é 1h da tarde, ele acabou de almoçar, ele não se lembra que ele almoçou, por exemplo. Mas isso memória recente, perda de memória recente. Mas às vezes lembra do passado, lá atrás, quando ele almoçou com o avô dele, com a família dele. Então seria a perda de memória recente, bem recente. Outro sinal seria a dificuldade de realizar tarefas simples do dia a dia, né? Às vezes trocar de roupa, às vezes ir ao mercado, às vezes tarefas simples que às vezes
já não consegue mais ser realizado. Problemas com a linguagem, uma distorção às vezes da linguagem, por exemplo, às vezes a pessoa viu um carro passando na rua, achou muito bonito, quer falar, nossa, que carro lindo, e fala, nossa, que cachorro lindo. Então, às vezes, a pessoa que está do lado não entende muito bem, acha que a pessoa está delirando ali, mas tem essa disfunção da linguagem também. Uma distorção temporal, que seria espaço-tempo, então, às vezes, o paciente está com o seu filho na consulta ou no restaurante e fala que está com o avô na década de 80, por exemplo, e ele acredita realmente que ele está na década de 80 e fala, né, todo distorcido. Temos também outro sinal, que é o julgamento comprometido. Então, o julgamento do paciente vai estar totalmente comprometido. Ele vai ao mercado, a padaria às vezes deu R$10 a compra, e ele dá uma nota de 50, uma nota de 100, e não espera troco, vai embora. Então, o teu julgamento, tua percepção do universo em si ali está comprometido, né? Essa doença, infelizmente, até o momento, aos dias atuais, ela não tem cura, mas o quanto antes você procurar ajuda de um profissional qualificado, melhora a tua qualidade de vida, melhora a qualidade de vida do paciente, dos familiares, claro, né? Algumas formas de tratamento que a gente tem hoje em dia para retardar esse processo, né? Para, assim, melhorar realmente a vida do paciente, né? Evitar o avanço acelerado, para a gente conseguir reduzir um pouco os danos, dar uma segurada no avanço, né? Mas por isso a gente sempre está aqui acolhendo, viu algum sinal, meu avô, meu vizinho, tá? Às vezes um lapso, assim, o cognitivo dele às vezes não está funcionando muito bem, ele está muito esquecido, mas esquecido assim com coisa bobeira, assim, né? Pode procurar a gente faz uns exames laboratoriais, né? A gente dá uma pesquisada, uma aprofundada, porque é muito sério, mas a gente está aqui para acolher vocês. Doutora, uma pergunta que eu gostaria de fazer sobre a idade que pode acontecer mais consequência da demência. E retomando também, como você falaste, em relação à alimentação, isso quer dizer que qualidade de vida também pode retardar, digamos assim, a demência, e qual é a relação com a demência e o Alzheimer? Sim, com certeza. A prevalência, mais ou menos, logicamente que é nos idosos, né, acima de 65 anos, mas não quer dizer que não pode ser precoce, claro, a uma idade menor. A estatística é baixa, mas pode ser que exista, né? Mas assim, idosos acima de 65 anos, até a Lia, gostaria que ela falasse com a gente um pouquinho em relação à prevenção, que a gente estava conversando sobre isso, para a gente orientar, né? Quando nos procuram, da prevenção e da melhor qualidade de vida, né? Isso, na verdade, a prevenção para essas demências, para o mal de Alzheimer, de um modo geral, seria a prática regular de exercícios físicos, né? Tu praticar exercícios físicos regularmente, de preferência todos os dias, 2 horas por dia, uma alimentação adequada, uma alimentação uma alimentação que eu digo adequada é uma alimentação equilibrada, né? Variada. Isso, variada, com controle de sódio, controle de açúcar, né? E também a ingesta de bastante de líquidos, e líquidos que eu digo seria de água, né? E chás, nós temos também alguns chás, por exemplo, o chá de alecrim, né? É uma planta que tu pode tomar e que também é bom para a memória, é uma coisa interessante, mas também tudo usando de acordo, não é tu tomar como água, né? Tudo em excesso, mesmo o bom faz mal. Então, sempre cuidar com os excessos, né? E sempre tá lendo, ler jornal, assistir, gosta de assistir TV, então sempre deixar... Exercer o cérebro é importante? Exercitar. A gente fala assim, faz uma caminhada, doutora, mas eu faço. Tá, mas então tá exercitando o corpo e falta a mente. Então vamos ler, vamos às vezes brincar com o neto, fazer cálculo, brincar de tabuada, para exercitar, para trabalhar, para você não deixar teu cérebro dormindo ali, vamos acordar ele, né? Vamos fazer às vezes um jogo
de memória, ou às vezes um quebra-cabeça, coisas que você tenha que pensar, né? Que você tenha que parar e realmente raciocinar, usar o teu cognitivo, para ele não ficar adormecido, né? Bia Mara, para concluirmos, então, Nereu, para concluirmos essa nossa fala do dia de hoje, eu convido a todas as pessoas convido e digo que a nossa unidade está sempre aberta. Nós estamos aqui com médicos qualificados para bem atender a toda a comunidade. E orientar as pessoas que procurem fazer mais a prática do exercício físico, que procurem fazer caminhada, aproveitar que nós moramos numa cidade de interior, uma cidade com um pouco movimento, uma cidade bom, acolhedora e que dá para a gente fazer uma caminhada sem medo, sem preocupação, né? Aproveitar tudo isso, tudo que a gente tem no município, aproveitar a nossa unidade básica, nós estamos hoje com um quadro médico completo, né? E que o pessoal faça os exames de rotina, né? Como vocês viram, um dos exames que é interessante, né, para o diagnóstico e prevenção é o exame da vitamina B12, né, doutora? E alimentação adequada, né, gente? Vamos comer as frutas, os alimentos de época, vamos cuidar com a questão da ingesta de açúcares, de leite e derivados e assim por diante, tá bom? E sejam sempre bem-vindos. doutora Daieska, para concluir, uma consulta periodicamente é importante, essa ideia, né? Sim, com certeza. As portas estão abertas e vamos com certeza acolher vocês com o maior carinho e amor do mundo. Só nos procurar qualquer dúvida e estaremos à disposição. Ok, obrigado aí pela participação. Para a programação de jornalismo das nossas emissoras via Facebook, Nereu de Oliveira.